Já reparaste nisto? Estamos sempre a falar de gerações. Os boomers destruíram a economia, os millennials arruinaram as indústrias. A geração Z vive dentro do telemóvel. Há sempre uma narrativa, mas no meio de tudo isso há uma geração que quase nunca protagoniza nada. A geração X. Nascidos entre 1965 e 1980. Não fazem muito barulho, não precisam de reconhecimento constante, não publicam cada conquista, não transformam o seu esforço em identidade. E isso não é por acaso. É psicológico, porque esta é a geração criada sem aplausos. Imagina isto. Ano de 1978, tens 8 anos. O autocarro da escola deixa-te à porta de casa. Caminhas sozinho até a porta. Tiras uma chave que trazes pendurada ao pescoço, abres e a casa está vazia. Não há nenhum adulto a perguntar como correu o teu dia. Não há supervisão, não há conversa. Preparas algo para comer, ligas a televisão e esperas. Isso não era estranho, era normal. Milhões de crianças cresceram assim. E quando uma criança aprende cedo demais que ninguém a vem resgatar, algo muda. Aprende a ser independente, mas também aprende algo mais profundo. Se algo corre mal, a responsabilidade é tua. Não podes enviar uma mensagem para pedir autorização. Não podes pesquisar na internet o que fazer. Não podes negociar as consequências. Decides e depois assumes. Os psicólogos chamam a isto um ambiente de alta contingência. Ação e resultado estão diretamente ligados, sem qualquer amortecedor emocional. Isso treina o cérebro para antecipar, para pensar 2, 3 passos à frente. Não porque sejas negativo, mas porque se não o fizeres, cometes os erros sozinho. É por isso que muitos membros da geração X parecem prever os problemas antes que eles aconteçam. Não é pessimismo, é uma simulação constante. É um cérebro treinado para calcular riscos desde a infância. Mas aqui a coisa torna-se mais interessante. Cresceram a ouvir discursos sobre estabilidade, compromisso e lealdade, enquanto viam os divórcios disparar. Empresas a despedir funcionários após décadas de serviço, instituições a cometer erros graves. A mensagem implícita foi clara. Nem tudo o que promete segurança é seguro. Isso não cria ódio, cria uma desconfiança prudente, cria o que chamamos de pessimismo defensivo. Esperar o melhor, mas planear para o pior, porque quando já viste o pior acontecer mais do que uma vez, deixas de lhe chamar acaso. Visto de fora, isso pode parecer cinismo, mas não é. É o reconhecimento de padrões. E essa mentalidade gera uma armadura emocional. Aqui está uma das chaves. A geração X não costuma dramatizar. Não transforma cada emoção num comunicado público. Não precisa que o mundo aplauda o seu esforço, porque cresceram num ambiente onde o reconhecimento não era constante. Não houve medalhas por sobreviver a uma tarde sozinhos. Não houve validação por resolverem problemas sem ajuda. Só o fazias e seguias em frente. Isso cria adultos que não dependem do aplauso externo, mas também pode criar adultos que não o sabem receber. Há algo mais, a privacidade. Quando cresceram, a vida não ficava registrada permanentemente. Se fazias algo vergonhoso, apenas algumas pessoas sabiam, não milhões. Para eles, a exposição constante não parece natural, parece arriscada. Ser visível implica vulnerabilidade. E se aprendeste cedo que a vulnerabilidade pode custar caro, preferes observar. É por isso que muitos olham para as redes sociais, mas não participam ativamente. Não é incapacidade, é memória emocional. Também desenvolveram uma forma peculiar de humor, ironicamente distante. Risos. Tudo se pode transformar numa brincadeira. Nada parece demasiado sério. Por quê? Porque cresceram num mundo que parecia instável, simulacros nucleares nas escolas, crises políticas, mensagens contraditórias de adultos que diziam que estava tudo bem, enquanto o ambiente sugeria o contrário. Quando o ambiente é incerto, o desapego protege. Se não te envolveres demasiado, dói menos. Mas aqui está o paradoxo.
Apesar da instabilidade, desenvolveram uma ética de trabalho quase invisível. Não fazem discursos sobre produtividade, não publicam sobre disciplina, simplesmente cumprem a sua função. Muitos começaram a trabalhar muito jovens, a entregar jornais, a atender em lojas, a aprender a resolver problemas práticos. Não eram atividades para engordar o currículo, eram introduções reais à responsabilidade. Aprenderam algo importante. Não podes controlar o sistema, mas podes controlar a tua competência. Não podes evitar uma crise, mas podes ser útil. Isso gera uma obsessão silenciosa por se tornarem indispensáveis, não por reconhecimento, mas por segurança. Aqui surge o grande contraste. São profundamente independentes, mas se alguém precisa de ajuda, aparecem sem anunciar, sem transformar isso em conteúdo. A lealdade não é um espetáculo, é uma prática. Porque quando cresceste a apoiar-te nos amigos na ausência de adultos, a amizade torna-se a tua estrutura. A autoridade também tem uma nuance interessante. Não respeitam títulos de forma automática, respeitam a competência real. Se sabes o que estás a fazer, eles vão seguir-te. Se não sabes, vão criar distância. Cresceram a ver erros graves de pessoas no poder. Aprenderam que obedecer sem questionar pode ter consequências. E isso cria adultos críticos, mas também desconfiados. Economicamente, atravessaram várias crises. Nada parecia permanente. Isso reforça uma crença central. Nada é completamente seguro. É por isso que muitos diversificam os seus rendimentos, não por uma moda de empreendedorismo, mas por memória acumulada. Mas toda a fortaleza tem um custo. Estudos mostram que procuram menos apoio emocional durante períodos de estresse. Não porque não precisem, mas porque pedir ajuda pode parecer uma fraqueza. A programação inicial foi clara: resolve o problema. Isso torna-os incrivelmente eficazes em crises, mas pode dificultar a vulnerabilidade, o permitir que alguém os apoie, o reconhecer que nem sempre conseguem fazer tudo sozinhos. E aqui está a parte mais interessante. A geração X não foi criada com aplausos, foi criada com responsabilidade, sem validação constante, sem exposição permanente, sem uma narrativa heróica. E isso gerou adultos que não precisam de reconhecimento externo para agir, mas também pode ter gerado adultos que raramente pedem reconhecimento quando o merecem. São a geração ponte entre o analógico e o digital, entre a estabilidade prometida e a instabilidade vivida. As pontes não recebem celebrações, elas sustentam, ligam, permitem a passagem e continuam ali sem fazer barulho, sem aplausos. A questão não é se isso os tornou fortes, a questão é quanta dessa armadura continua a ser necessária hoje. Porque crescer sem aplausos pode ensinar-te a não depender deles, mas também pode ensinar-te a não te permitires recebê-los. E isso muda a forma como te relacionas com o mundo. Se pertences a esta geração, talvez te tenhas reconhecido. Se não, talvez tenhas compreendido melhor alguém próximo de ti. Mas para além dos rótulos geracionais, há aqui algo universal. Quando aprendes cedo demais que estás sozinho, transformas-te em alguém que raramente pede ajuda. E isso pode ser uma fortaleza ou pode ser um peso. A diferença está em saberes se hoje escolhes essa independência ou se simplesmente a continuas a carregar por hábito.